Boa tarde, aqui professor Manuel, gravando aqui a nossa sexta aula, Gestão de Recursos Materiais. Lembro novamente a necessidade de fazer um resumo da aula, encaminhar por e-mail, participar das nossas lives no YouTube. No dia da aula eu encaminho o link, você vai lá, coloca o seu oi para registrar a sua presença, ok? Hoje o nosso assunto é gestão de recursos materiais e a função compras. O que nós sabemos? Comprar bem nas organizações é condição necessária para se obter eficiência na gestão de recursos materiais. Mas o que é comprar bem? Comprar bem não é simplesmente comprar barato. Muitas vezes você compra muita coisa boa e barata, mas nem sempre isso acontece. Quando a gente fala de empresa, e quando contextualiza empresa pública e empresa privada, esse comprar barato nem sempre significa que você está comprando o melhor e com qualidade. A literatura apresenta centenas de exemplos de compras baratas que trazem resultados satisfatórios. Como, por exemplo, canetas cuja tinta ressecada vaza ou falha na hora de ser usada. Compra lá um lote de 1.000 canetas, 2.000 canetas, e não é uma caneta de qualidade. Barata, mas não de qualidade. Cola, que tem mais água do que elemento colante, por exemplo. Borracha, que ao apagar se desfaz e às vezes nem apaga. Clipes que enferrujam, grampeadores que não grampeiam, mesas com madeiras que incham com simples contato com a água, gavetas que não abrem, parafusos que espanam e por aí vai. A função compras tem por finalidade suprir as necessidades de materiais e serviços com planejamento, na quantidade certa, no momento certo, verificando se a organização recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar o armazenamento. Tudo isso, em partes, nós já conhecemos, mas tudo isso agora nós estamos contextualizando dentro do que estamos chamando de função compras. Deve-se buscar constantemente a conciliação entre um preço econômico e um produto de qualidade. O alinhamento entre quantidade e qualidade é bem mais complicado quando se trata de uma empresa pública. Porque, numa empresa pública, compras deverá ocorrer por meio de licitação. Quando a empresa privada deseja comprar uma impressora, por exemplo, pode-se escolher a marca que mais transparece confiança. Pode comprar uma Epson, uma Canon, uma LG. Nos órgãos públicos, é vedada a escolha do que o gestor quer comprar de acordo com a percepção de qualidade que ele tem.
Então, numa empresa pública, né, dependendo da quantidade, tem que se iniciar um processo de licitação, ao contrário de uma empresa privada. Você normalmente se faz orçamento em diversas empresas, mas fica ali o gestor da empresa pública, da empresa privada, ele tem muito mais liberdade para comprar do que um gestor de empresa pública. Sempre que olharmos para compras nas organizações com um olhar estratégico e não simplesmente operacional, estamos falando da função compras. A expressão função compras transcende aquilo que nos referimos usualmente como compra. Então, aqui é uma diferença entre função compra e compra. Ao passo que a operação, ela implica, a operação de compra de bem, de um serviço, está ali restrito o próprio nome está dizendo compra. Quando nós extrapolamos e atribuímos responsabilidades, complexidade, planejamento, acompanhamento, processo de decisão, pesquisa, seleção de fontes supridoras de materiais, seleção de fornecedores, nós estamos falando da função compras. Então, não é simplesmente um ato de comprar. É um ato muito mais complexo. Para assegurar, e se faz tudo isso para assegurar qualidade, que tudo seja entregue com responsabilidade, sem atrasos, seguindo aí o que determina a filosofia just in time. Na hora certa, no momento certo, na quantidade certa, para a produção do produto ou prestação do serviço certo. A função compras também implica numa coordenação geral de todos os órgãos alinhados com a atividade de compras. Então, os profissionais responsáveis pela gestão, os administradores responsáveis pela gestão da função compras, têm que ter uma proximidade com a equipe do almoxarifado, com a equipe de finanças, com a equipe dos mais variados departamentos da organização, de todos os setores. Dentro, para ficar um pouco mais claro esse contexto, dentro dos objetivos da função compras, podemos citar: primeiro, comprar com qualidade, celeridade e preço econômico. Quando eu me refiro aqui à celeridade, eu estou falando de rapidez. Segundo, objetivos da função compras: comprar materiais aos menores preços, a um preço econômico, mas obedecendo padrões de qualidade e quantidade. Um terceiro objetivo: coordenar todo o fluxo
que envolve suprimentos, que envolve operação, que envolve recebimento, que envolve entrega. Coordenar todo esse processo alinhado com compras. Um quarto objetivo: criar ferramentas e softwares que permitam um efetivo controle desses processos. Então não é simplesmente controlar, eu tenho que ter ferramentas adequadas para realizar a operação certa. Aqui não se admite o erro. Tem que se acertar e acertar da primeira vez. Daí a necessidade de buscar esse alinhamento com novas tecnologias. A necessidade de garantir o efetivo suprimento de materiais nos prazos determinados pelo cliente interno. A necessidade de garantir a utilização do orçamento de acordo com o que foi planejado. Um sexto objetivo: manter um bom relacionamento com os fornecedores, que é um elemento fundamental nesse processo de compras. Já falamos muito sobre isso em aulas anteriores e vamos falar um pouco mais aqui. Um sétimo objetivo: manter um cadastro de fornecedores que garanta agilidade e segurança. Ainda um oitavo: manter uma relação próxima com todas as áreas da organização, com todos os stakeholders e principalmente com os clientes. Um nono objetivo: obter um fluxo contínuo de suprimentos para atender a programação da área de produção, da área de operação. Que é um décimo objetivo: planejar compras fazendo um calendário, um cronograma, planejamento. E aqui ainda um 11º: procurar manter com todas as equipes uma negociação justa, honesta, para obter melhores condições de pagamento, de fornecimento entre todas as áreas, o fornecedor, ou seja, uma relação ganha-ganha. Então aqui foram citados os diversos objetivos da função compras. E a gente começa a ver que no ambiente de compras é um ambiente muito mais complexo do que a gente imagina. O administrador, que pode atuar nas mais diversas áreas da organização, o administrador que vai atuar coordenando, fazendo gestão da função compras, tem que se tornar um especialista nesse negócio. Não é simplesmente entender o processo. É ter a expertise do processo, servir de referência. Celeridade, hoje, é um aspecto importante em todas as atividades. Apesar do estresse, celeridade aqui eu estou falando no sentido de rapidez. Geralmente, não nos damos conta
do quanto uma aquisição pode demorar, por exemplo, em uma empresa pública. Na empresa privada é um pouco mais fácil de resolver. Mas você pode ser um gestor, um administrador, tanto de uma empresa pública quanto de uma empresa privada. E às vezes a gente não tem noção do quanto é demorado uma compra e uma entrega numa empresa. Agora, por exemplo, a dificuldade do Ministério da Saúde em adquirir equipamentos para fazer teste de coronavírus. Perceberam? A China monopolizou esse mercado. A mão de obra é barata, a China vende barato. Então, praticamente o mundo inteiro parou de produzir testes. E até como a China foi a primeira a viver essa situação, então conseguiu desenvolver a tecnologia. Mas o vírus se espalhou pelo mundo e o mundo inteiro quer os testes. Quem vai comprar? Mas o governo, para comprar, tem que abrir um processo, é burocrático, depende de liberação de verbas e de uma série de fatores. E ainda, olha, ainda tem um outro elemento, né? Os chineses estão dizendo, como o mundo inteiro quer os nossos produtos, nós estamos dando prioridade para quem tem condições de vir buscar. Um elemento novo dentro desse contexto. Então, recentemente, a mídia começou a divulgar que o governo brasileiro quer. Obviamente, nós precisamos comprar testes para identificar se a população brasileira está com o vírus ou não, para fazer o controle. E o governo brasileiro o Ministério da Saúde teve que se submeter a essas exigências dos empresários chineses, e o Brasil está pensando em mandar 14 aviões para a China, além de comprar e buscar. Então você vê na empresa a diferença do público e do privado. Numa empresa pública, então a necessidade de compra de um produto e o atendimento, isso pode durar muitas vezes 30, 60, 90, 120, 180 dias. Nesse caso específico, dos testes de coronavírus, claro, tem toda uma equipe empenhada para menos burocracia e atendimento. Nós temos necessidade, o produto precisa chegar rápido às prefeituras. Não é? A empresa pública compra aí 24, 48, 72 horas, dependendo do quanto vai comprar, do que vai comprar também. Claro, mas o processo é muito mais célere, é muito mais rápido numa empresa pública. Vamos falar um pouquinho do que nós vamos intitular de ciclo de compras. O chamado ciclo de compras de uma organização engloba todas as atividades que vão desde o recebimento das requisições de compras, que vem dos mais variados setores da organização, até a aprovação da fatura para pagamento ao fornecedor. Nós estamos falando aqui início, meio e fim de um processo, de um ciclo. O departamento tem a necessidade, encaminha, faz uma aquisição, encaminha para o setor, para o departamento que administra a função compras, e aí, da chegada da requisição, passando pela compra, fornecedores, pesquisa, até a entrega e pagamento de fatura, tem aí um processo longo. Dentro desse processo que nós estamos chamando
de ciclo de compras, a primeira etapa é receber essas requisições de compra feitas pelos mais variados departamentos, mas não é só receber. Tem que se fazer uma análise real da necessidade de tais requisições. É muito comum nas organizações as pessoas mandarem comprar, sem fazer uma análise, né, do que existe em estoque. De quanto tempo esse estoque atende à necessidade da empresa. Então, os japoneses resolveram isso muito simples, com a adoção da metodologia do just-in-time, que é comprar a quantidade certa, na hora certa, no momento certo. Essa filosofia de compras ainda não está disseminada em todas as organizações no Brasil. Então, eu tenho observado isso em muitas auditorias que eu faço, estoques assim de canetas, agora mesmo, com essa questão, né? E nós trazemos isso para o privado, não é? Com essa questão, quando começou toda essa questão de coronavírus, Covid-19, eu vi as pessoas invadindo supermercados, comprando papel higiênico, fazendo estoque. Para quê? Então não é só receber uma aquisição de materiais. Há necessidade de se verificar também a necessidade de comprar. Tem necessidade? Na quantidade que foi solicitada? Nem sempre a coisa funciona como deveria. Então cabe ao departamento verificar se realmente o produto acabou na empresa, analisando o estoque, o serviço que foi solicitado e, efetivamente, na prática, verificando com os colaboradores da empresa. É fundamental, né, que se gaste de uma forma consciente, sem prejudicar o orçamento da organização. Dentro desse ciclo de compras, nós precisamos entender, né, o papel do fornecedor. Daí a necessidade de se buscar os melhores fornecedores, aqueles que ofereçam qualidade e preço, aqueles que saibam negociar, que sejam parceiros da empresa. No sentido, buscando-se aí uma relação de mão dupla, né? Uma relação ganha-ganha que favoreça a organização e o fornecedor. Dentro do ciclo de compras, nós precisamos falar do processo de cadastro de fornecedores, que também implica na coleta de preços, para que se consiga ter uma noção se está comprando por um preço justo ou não. Então há necessidade de se coletar preços no mercado nacional e no mercado internacional. Claro, seguimos sempre aquela ótica, preço, qualidade e quantidade. Dentro do ciclo de compras, existe um momento que é um momento de se julgar propostas. Propostas, dependendo da quantidade, propostas dos fornecedores, sempre buscando a relação custo-benefício. Você, por exemplo, não tem uma fábrica da Nike. Então a Nike, ela abre um processo de compra, ela coloca um documento no qual
ela indica que vai comprar 100 mil pares de tênis. Empresas do mundo inteiro se candidatam para fabricar esse tênis com a marca Nike. Pode ser uma empresa da China, pode ser uma empresa do Brasil, da Índia, não importa de onde. Tem que seguir o padrão Nike. Tem que seguir o documento. Então, nesse ciclo de compras, tem um momento de se avaliar, de se julgar propostas. Você recebe as propostas, avalia aquela que melhor atende às necessidades da organização. É necessário, dentro desse ciclo, constatar preço, prazo, qualidade e quantidade novamente. Aqui é o ponto em que os fornecedores já foram escolhidos e serão mais uma vez repassados, a todas as suas propostas antes de se efetuar a compra, mas se avaliando aí os prazos de acordo com um calendário previamente estabelecido. Esse processo que implica no ciclo de compras, ele tem uma etapa que é receber e armazenar a compra. Então, isso diz respeito ao recebimento e armazenamento da mercadoria adquirida. Em um primeiro momento, você tem aí o ato do recebimento, no qual é necessário conferir o material, analisar se não existem avarias, se não tem produto danificado e outros itens que possam causar aí um dano para a organização. Constatando-se que tudo está de acordo com o combinado, é preciso então dar o aval, o aceite e direcionar cada produto para o seu armazenamento, para a sua finalidade. Pensando que esse produto não pode ficar estocado em locais impróprios. Então tem que ser um local ventilado, cada produto exige determinadas condições. Passando aí por esse ciclo, nós chegamos no momento da aprovação de pagamento para o fornecedor. Então você fez uma análise de todo o processo, tudo está ok, e agora é necessário pagar. Então, para isso, você já destinou o produto para o local certo, você já buscou fazer uma administração dos estoques de acordo com a necessidade, para suprir a empresa com segurança, assegurando a continuidade do processo. Porque o processo não encerra, então esse processo ele é contínuo. O tempo todo eu estou recebendo requisições, avaliando, interagindo com fornecedores, com os departamentos das empresas, entregando e novamente como se fosse um PDCA. Planejando, desenvolvendo, checando, agindo. Planejando, desenvolvendo, checando, agindo. Sempre selecionando os melhores fornecedores. E um ponto-chave aqui, que é ficar atento o tempo todo para as questões éticas desse processo.
Então tem que se eliminar do processo a figura, muitas vezes errônea, de que o administrador leva vantagem quando faz grandes compras, por exemplo, para a organização. Então, ética é fundamental em qualquer processo, responsabilidade, respeito, principalmente nesse processo de compras. Por isso que mudou o perfil do comprador. Por isso que mudaram-se as responsabilidades do comprador. Vou encerrando a nossa primeira parte do tema função compras. Então nós vamos ter 3 ou 4 aulas falando deste assunto, ok? Reforçando aqui a necessidade de fazer um resumo do que nós abordamos até aqui e responder às atividades. A partir de agora, eu vou deixar aqui vou fazer aqui uma outra observação. Tá? Essa aula ela vai ficar disponível no meu canal no YouTube a partir de já. Mas essa aqui é a nossa 6ª aula da semana de 19 a 25 de abril. Lá no portal, eu vou colocar essa aula apenas no dia 21. Não, vou colocar na segunda-feira, na primeira semana. Então, no dia 20, que é o primeiro dia da semana, a nossa aula é terça-feira, mas eu já vou colocar essa aula no portal. E as atividades também. Então, a partir de agora, a aula fica, você já pode assistir, mas o encaminhamento do resumo, as atividades, os exercícios, você deverá fazer na semana de aula. Eu estava antecipando, mas isso está gerando alguma confusão, ok? Então, aos poucos, a gente vai estabelecendo o padrão. Então, o padrão é eu gravo a aula antes e já coloco no meu canal. Lá no portal da universidade, eu vou colocar na semana da aula. O resumo, você também deverá encaminhar na semana da aula, juntamente com os exercícios e as atividades. Ok? Beijo no coração. Tchau, tchau.